Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo das reviews de Star Trek, a série clássica. Hoje com meu amigo JC, apresentando o 32º episódio produzido de Jornada, que é o sucessor, Friday's Child. É isso aí. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que o vídeo aqui ele vai ter spoilers. Tanto as opiniões apresentadas aqui, tanto as minhas quanto as do Bruno, são da nossa autoria. Você pode deixar aí embaixo nos comentários as suas, sempre com respeito, ok? Vale ressaltar também que no canal a gente tem playlist para dar para todo gosto. A gente tem playlist de espécies. A gente está falando recentemente também do elenco em si. Então vai lá, confere também todos os nossos outros trabalhos, ok? Bruno, qual que é a sinopse desse episódio? Bom, Friday's Child, o sucessor, né? Esse episódio ele teve um outro nome também, né? Na primeira dublagem da AIC, que é Sexta-feira, né? Ele foi escrito também pela Dorothy Fontana e a direção foi pelo Joseph Pevney. A gente vai ter pela segunda vez a aparição dos Klingons aqui nessa história, em que a Federação tenta criar um acordo de mineração por conta de uma substância fundamental para os suportes de vidas das colônias, né? E esse planeta é rico e abundante nisso, no caso é Capela 4, né? E aqui o Kirk vai ter vários desafios culturais junto com o Spock e o McCoy quanto aos capelanos. Eu fiquei muito, assim, surpreso em como a cultura influencia nas ações, né? Bom, aproveitando aqui para falar dos atores convidados desse episódio, a gente vai ter uma que é muito importante nessa história, que é a personagem a Ilen, né? Que é a esposa do Akaar, né? Que é o Tyr, o líder das 10 tribos de Capela 4. E ela é representada pela Julie Newman, que foi a Mulher Gato na série do Batman. É uma curiosidade, assim, um pouco paralela a isso, é que teve outros 2 atores, né, que participaram de Jornada, que também trabalharam na série do Batman. E um deles, inclusive, é o Bale, do episódio The Last Battlefield, lá da 3ª temporada. E ele faz o papel do Charada também, né? Já o Michael Dante, né, que é o Mahab, né, atualmente ele está ainda vivo aí, né, firme e forte, impressionantes 93 anos de idade. E ele foi o ganhador do Bota de Ouro, que é como se fosse um Oscar do Faroeste, né? E o Tide Andrews, né, que representa o Kras, que também foi o ganhador do Emmy, né, e do Globo de Ouro, ou seja, elenco de ponta nessa história. É isso aí. Bom, começando, vale ressaltar, gostei muito desse episódio, eu achei esse episódio eu me diverti muito também. Me diverti muito. Gostei muito desse episódio, eu achei esse episódio excelente. Eu achei, inclusive, ele um episódio muito melhor do que o último que a gente comentou aqui, que era o do casal apaixonado, do alienígena e do Vidigás. Achei esse episódio realmente que valeu a pena cada minuto ter assistido ele. Principalmente porque ele é um episódio do McCoy. Os episódios do McCoy, eles são realmente sempre muito bons. Todos os episódios que tem mais enfoque no McCoy, eles geralmente são episódios muito, muito divertidos de se assistir. E esse aqui, realmente, valeu muito a pena. Acho que até agora esse foi o melhor da 2ª temporada, que a gente começou já tem um tempo. A gente falou primeiro do Cat Paul, depois o episódio da companheira e agora esse daqui. Para mim, até então, esse foi o melhor, ok? Mas então, tal qual o Bruno já falou, a Enterprise está em missão porque eles precisam gerenciar um acordo de mineração com Capela 4. O que acontece é que o McCoy já esteve nesse mundo e é um mundo em que a cultura desses caras é muito diferente da cultura da Federação. E isso por si só já é um problema. O lance é que quando eles descem lá para poder tentar um acordo, para dificultar as coisas, os Klingons já chegaram. Brunão, sobre esse começo, o que é que você acha? Eu achei legal até aquela questão na sala de reunião. Começa na sala de reunião em que o McCoy tá dando o briefing dele, né? Porque ele ficou alguns meses em Capela 4 antes dele trabalhar na Enterprise. E ele comenta de como eles podem reagir de forma perigosa, né? De que eles têm um pensamento ligado à força, né?
parece um pouco do que a gente vê em alguns tipos de sistemas tribais que a gente tem no mundo, né? Em que a estrutura deles está ligada ao militarismo. É semelhante ao que a gente vê em Esparta, né, nos mongóis. E então esse pano de fundo, assim, esse contraste com o que são a federação é muito interessante, porque quando eles descem, já morre o primeiro camisa vermelha. E assim, queriam deixar um parêntese. Meu, que camisa vermelha amador, cara. O cara viu o Klingon e ele já queria atirar nele. Tudo errado, cara. Parece que o cara não treinou, mano. Não é assim. Ainda mais numa missão diplomática no mundo alienígena, né? Então eu achei que ele morreu por burrice, infelizmente. Eu achei interessante essa introdução desses alienígenas, porque geralmente quando a gente fala sobre alienígenas, principalmente monstros semanais em jornadas, eles têm um aprofundamento deles, mas é um aprofundamento raso baseado no episódio. A gente não tem um aprofundamento cultural desses caras. Aqui não, aqui eu achei que não foi raso, aqui eu achei que foi bem. Sobre esse camisa vermelho ter morrido, cara, eu acho sim que ele foi amador, mas eu vou tentar entender o medo dele a partir do momento em que provavelmente eles foram informados. Ele provavelmente tinha os mesmos dados que o grupo principal de descida, de que esses alienígenas, que os donos do planeta eram agressivos. E, assim, ver esses caras gigantes com um Klingon que é oficialmente um inimigo da Federação e provavelmente esse camisa vermelha já entrou em confronto, provavelmente despertou uns gatilhos nesse cara. Ele tá certo, obviamente, ele é burro pra caramba de sacar um phaser assim, mas... faltou aqui, ó. Faltou ele é amador. Tanto que o Kirk até grita, não! Faltou o foi tratamento psicológico que faltou pro Bailey lá no começo, né? De saber lidar com uma situação de risco. E aí eu achei interessante. O que eu não achei interessante é o que... Isso é inacreditável. Não tem um episódio que a gente passa sem falar nisso. É inacreditável como o Kirk quer botar a culpa da morte do cara em todo mundo, menos nos dois responsáveis pela morte. Que é o cara e é ele mesmo, que levou o sujeito que não tinha nenhuma capacidade psicológica de estar no campo de batalha assim. Ah, sim. Você fala quando eles já estão na tenda, exatamente, né? Ele reage de forma muito emocional com o McCoy, né? Exatamente. Ele fala, por que esses seus amigos estão falando com os Klingons? O curioso, né, que nesse episódio, a Dorothy colocou um pano aí, uma pitada de bom senso no final dessa cena, em que o Kirk, ele chega e fala pro McCoy, Bones, magro, desculpa, eu sei que eu tava errado. Coisa que eu nunca vi até aqui, né, na série clássica. É a primeira vez que eu vejo o Kirk pedir desculpa pela grosseria dele. É que, assim, o McCoy mesmo fala, porque o McCoy ele tem um treinamento de psiquiatria e psicologia também. E ele fala, eu entendo que tem um tripulante que morre na sua frente, pesa pra você, porque querendo ou não, é assim, o capitão, ele tem a culpa de qualquer coisa que acontece com a tripulação dele. Então o Kirk, ele se sente muito culpado pelo vacilo do tripulante, entendeu? E isso gerou uma morte. Exatamente. Vale ressaltar que o McCoy, quando ele passa as informações sobre esses caras, ele diz uma coisa muito interessante, que esse povo não tem médicos, porque eles acreditam que se você igual Esparta, né? doente, se você é fraco, você tem que morrer. E os Klingons vão usar isso depois como argumento. E os Klingons vão usar isso depois como argumento para tentar conseguir direitos de minério no lugar da Federação, mas a gente ainda vai chegar lá, ok? Bom, esse é um episódio esse povo alienígena em si, eles têm muita nuance e eles têm muito sobrenome, eles têm muito título. Então, perdoai se a gente não conseguir lembrar todos eles, porque realmente é um episódio que aprofundou muito. Inclusive, eu vou ter uma trabalheira para poder inserir os capelanos nos vídeos de espécie. O vídeo de cultura dele vai ficar, a parte da cultura vai ficar gigantesca. Mas, para a gente tentar entender como é que está funcionando a mecânica, eles são levados para o chefe do grupo e dá para perceber que tem uma divisão clara entre os capelanos, porque o chefe do grupo acredita que a Federação sejam aliados, mas o Klingon tá fazendo a cabeça da classe guerreira, porque os Klingons são guerreiros e nada melhor do que um guerreiro para entender outro guerreiro. Bruno, o que você achou sobre isso?
Eu penso que o Tyr Akar, né, que é o líder das 10 tribos, né, ele é um líder sábio, né? E ele tem força e ele tem autoridade. Isso é muito visível, né? A gente enxerga ele no trono dele, né? Aí vem a esposa dele, que é a Ilen, e ela senta à direita e abaixo dele. Então tem várias figuras e simbologias que são para nós hoje em dia antiquados aqui no Ocidente, mas existem lugares no mundo, mesmo na realidade, em que isso tem um valor. Então eu enxerguei vários símbolos de autoridade quanto ao Tyr Akar, né? E o Maab, né, que é o outro líder também, né, que é um líder abaixo dele, ele tá querendo dar a chance dos Klingons apresentar a versão de acordo para eles. É uma curiosidade que não aborda nesse episódio, né? Eles não exploram isso. Mas assim, os capelanos, não diz se eles têm conhecimento da viagem espacial, mas é evidente que a primeira diretriz já não se aplica a eles, porque eles têm contato com outras espécies alienígenas. Embora eles não tenham nem o arco, eles não tenham armas de fogo, eles não têm uma indústria muito visível nesse episódio, né? E aí eu fiquei pensando nesse dilema da primeira diretriz, porque depois, lá pra frente, vai ficar estabelecido que até a civilização ter conhecimento da viagem espacial, a federação não interfere. A não ser que essa interferência foi feita por outros seres no passado. Pelo menos eu acho que é por isso que a federação tá lá sem se preocupar, porque os capelanos já estão acostumados com a vinda de alienígenas por conta dos recursos naturais deles, né? Eu acho que essa é a melhor explicação que a gente tem. Mas o Maab, né, que é o grandalhão, né? Ele não acha que a federação represente força, né? Eu percebi que o Maab, embora ele tenha boas intenções da visão de mundo que ele tem, que é o governo e o poder estão ligados à força, ele vai perceber com o passar do tempo que nem sempre a força é o suficiente. A honradez, né, a justiça e a ética também são predominantes para você ter um bom poder, um bom governo, né, em qualquer situação. Mas assim, o Kirk ele fica numa situação de que ele não sabe lidar direito com essas diferenças. Igual, quando eles estão na tenda, depois da discussão com o McCoy, a jovem entra com uma fruta, né, pra ele comer, e o McCoy fala, não toque nela. Se você tocar nela, alguém vai vir aqui e querer lutar com você até a morte. E aí entra um brucutu lá enorme, xinga ele, né? Ou seja, esse episódio, apesar de ter coisas super sérias, ele também tem muita dose de senso de humor. E isso é uma característica dos episódios que tem da Dorothy, né, da DC Fontana. Muito bom, muito bom. Bom, tal qual a gente estava mencionando, os Klingons estão lá tentando o mesmo direito de mineração que a Federação. O problema é que os Klingons eles são mais guerreiros e eles têm muito mais com a classe guerreira do que a própria Federação. As diretrizes da Federação mesmo impedem eles de dar armas. Se você entrar para a Federação, não vá por armas, vá por outras coisas. E o que a Federação teria para oferecer seria remédio e cultura. Só que, com certeza, os capelanos não estão nem aí para remédio e muito menos para a cultura. E isso deixa a tripulação meio sem ter o que fazer e meio sem contra-argumento. Vale ressaltar que isso é uma visão minha, não sei se vocês repararam. Bom, eu reparei. Os capelanos usam tapetes como roupa. Aquilo parece muito um tapete. Deixa aqui do lado, fala pro editor deixar aqui do lado. Um acabamento bordado, né? Dos capelanos. Pele, nossa, né? é uniforme feio, cara. É horroroso. Esse real. Caramba, isso aqui foi um dos bonito, piores uniformes de alienígena que eu já vi em jornadas. Eu achei bonita o vestido da Ellen, porque ele tem aquele bordadinho azul bonitão. Agora, aquela capa que eles usam no rosto, que só sai o cabelo pra fora, é muito estranho mesmo. Mas essa é a intenção, né? Quando você faz um seriado assim, né, que pra mostrar um povo alienígena, você tem que ir pra umas ideias pouco ortodoxas, né? É que eu só não achei nem um pouco prático, levando em consideração que eles moram praticamente no deserto. Para quem não sabe, isso aqui foi gravado no Campos Vasques, onde foi gravado outros episódios desérticos de Jornada. Então eles moram literalmente no deserto.
E aí você se colocar uma capa e um tapete por cima, com um protetor para a cabeça, me pareceu muito pouco prático, uma roupa muito pesada para quem mora no deserto. Para quem mora no deserto, seria esperado para que uma roupa leve e resistente para depois do sol. Porque se você ficar com um negócio pesado daquele, você só vai passar mais calor. O que eles estão mais vestindo é tecido. O que eles estão mais vestindo é tecido. E assim, isso se aplica não para todos, isso se aplica para os homens. Porque a menina, ela usa um vestido normal, é um vestido. É um vestido, tá lá, é um vestidinho. Agora, os caras estão usando, tipo, 5 quilos de roupa em cima. Isso me lembrou muito. Não seria nem a mesma referência, porque um veio anos depois, mas a cultura deles em si, não a parte da vestimenta, porque a parte da vestimenta não tem absolutamente nada a ver, mas a cultura desses caras em si me lembra muito os Dothraki, das Crônicas de Gelo e Fogo. Quem for grande fã de Game of Thrones vai saber do que eu tô falando. Me lembra um pouco os Dothraki, da forma como as coisas são organizadas, claro, tirando os cavalos e tirando a violência. A gente não viu muito dessa parte de violência, sabe que eles são guerreiros, eles me lembraram bastante dos Dothraki. Achei isso bem interessante. Não sei se o R.R. Marx se inspirou nisso aqui, provavelmente não, mas fica aí a ressalva. Tem um ponto sobre as vestes, em defesa da direção artística. Se você pegar os povos que vivem no deserto, na realidade, como os beduínos, por exemplo, né? Ou até as roupas e vestes dos povos do Oriente Médio, né? Principalmente do deserto da Arábia, né? Eles usam túnicas, né? E elas são super grossas, JC. Então, assim, talvez para nós aqui que está acostumado com calor de 30, 40 aqui em Manaus, por exemplo, ou de 30 graus aí no Sudeste, no máximo, quando você chega num deserto de 47, 55 graus Celsius, ter uma roupa é melhor do que não tê-la, porque você fica queimado. Né? Tem um filme muito famoso da história do cinema que fala disso de forma bem sutil, é o Lawrence da Arábia, né? Um filme super renomado aí, se vocês forem ver. A história é uma história verídica, né? Baseada em fatos reais do Lawrence, né? E ele tem dificuldade, por ser inglês, de usar tanta roupa, mas depois que ele passa a se queimar por não colocar o turbante, por não vestir a túnica, ele fala, não, é melhor assim do que não ter. Entendeu? Então eu acho que é mais por aí, né? Vai ter um dilema, né, nessa negociação, em que ela não vai dar muito certo para nenhum lado, porque a gente vai ver essa cisão do Maab enfrentando a autoridade do Akar, e vai ter um combate, né, um massacre, né, de todos os defensores do Akar, e o Akar vai morrer. O Maab vai assumir o poder de Capela 4. É isso. A cena de luta ela é boa. Eu gostei muito da cena de luta. Sem sangue, né? Eu gostei. A cena de luta achei bacana, achei bem feita, bem coreografada. Todo mundo luta muito bem. Foi boa. E, bom, com o líder assassinado, com a cara assassinado, o Maab agora sendo o novo líder das tribos, para o jogo tá praticamente encerrado para a Frota Estelar, tá praticamente encerrado para a Federação na arte da negociação. Só que o Kirk não vai desistir tão fácil assim. Aqui entra mais em cena a viúva do Akar, que tá grávida, que é a Eileen, que ele... Nossa, ela é chata, cara. Essa superou. Essa é chata. Mas eu vou entender que ela é chata não por ser chata, mas porque a cultura dela seja muito diferente. Segundo a cultura deles, a criança dela, ela não está grávida, ela está muito grávida. Então a criança que está dentro dela pertence ao novo Akar. E a criança e ela são dele para ele fazer o que ele quiser. E a cultura do planeta implica que ele mate ambos para se resguardar. Porque se esse moleque nascer, ele pode tentar o título de Akar de novo. E eu achei muito bacana essa parte do McCoy não deixar ela morrer, porque a princípio eu acho que ela nem se importaria. Ela é uma fiel seguidora das leis do país dela. Lembrando, pausa para a gente entender que, fora o conceito de... Fora toda a narrativa
e toda a discussão envolvida sobre certo ou errado, vamos lembrar que esses alienígenas não são humanos. Então, vale o que o eles conceito pensam, não o que a gente pensa. o conceito de vida deles é diferente do seu que está assistindo. Ok, você pode plenamente considerar errado, tal qual eu não concordo, você matar a mãe e o filho por conta de uma besteira dessas. Para esses alienígenas, não. Para esses alienígenas, isso é normal. Tanto que ela não parece se importar a princípio. A gente vai ver até que ela tem certas ressalvas quanto a isso, mas a princípio ela não parece se importar. O que leva a gente para uma discussão sobre se ter salvo ela viola ou não a primeira diretriz. Vamos lá. A gente imagina que não viola a primeira diretriz porque a federação porque esses alienígenas já conheciam o conceito de viagem estelar. Mas, de certa forma, viola a primeira diretriz porque interfere diretamente com a cultura desses alienígenas. Agora, vamos lá. Vamos usar uma retórica. Não é violação da primeira diretriz você desembarcar num planeta vulcano, numa colônia vulcana. Todos concordamos que não é. Por quê? Porque os vulcanos já sabem de cor o que é a primeira sabe o que é a viagem estelar. Agora, é uma violação da primeira diretriz você impedir um vulcano de usar a lógica? Obviamente é. Porque essa é a cultura vulcana. Interessante. Agora, não é violação da primeira diretriz desembarcar nesse planeta. Eles já sabem. Mas é uma violação da primeira diretriz você impedir os rituais desse planeta? Porque aparentemente, até onde a gente viu aqui, não sei se em outra mídia mostra mais, talvez porque essa criança vai voltar nas HQs, mas aqui tudo indica que isso aqui é uma tradição. Sim. Então, agora aqui no Japão. Então, tecnicamente, eles violaram a primeira diretriz. Diz aí nos comentários o que você acha dessa análise, se você concorda, se você discorda. Eu discordo, discussão, mas tudo bem. É interessante o ponto. Discussão. Se a gente for tentar entender a primeira diretriz pelo que ela exige, qual seria a definição? Que você não pode interferir em outros povos, correto? Lembra que eu falei que vai ter vez que a federação ela vai querer usar de primeira diretriz só quando convém? Então, mas aqui a gente vai discordar um pouquinho. Caso porque eu não acho que essa aqui é a primeira. Eu não acho que essa aqui é a primeira. Eu não acho que isso aqui é da federação. Eu acho que isso aqui é da Enterprise. Eu acho que se a gente fosse consultar, o conselho diretor da federação ou o almirante que controla o setor, ele seria bem claro. Não viola a primeira diretriz. Mas a gente já viu e a gente vai ver mais para frente que a Enterprise tem sérios problemas com tentar entender a primeira diretriz ou botar ela em prática. Principalmente lá em The Apple. Em The Apple vai ser assim, a mais clara e flagrante. Eu tô doidinho para chegar nesse episódio. Nossa, mas eu tô louco para chegar ali. Em The Apple vai ser a mais clara e flagrante quebra da primeira diretriz. De tudo. Assim, o que os caras fizeram lá merecia, assim, com todo respeito, merecia uma corte marcial. Tanto que esse episódio da Apple, ele foi esquecido. Porque se ele voltar, vai ter que explicar as consequências do que aconteceu. O que eles fizeram... Exatamente. O que eles fizeram em The Apple, com todo respeito, o que eles fizeram em The Apple foi literalmente abandonar os alienígenas lá para eles fazerem uma orgia. Foi isso. Os caras estavam igual monge, mas a gente voltando pra cá, né? Vamos voltar pra cá. O Maab, né, ele resiste à tentativa do Kirk de resgatar a Ellen quando ela ia tomar a punhalada no peito, e aí eles prendem eles, né, pra ele pensar se ele vai matar eles, se ele não vai, porque querendo ou não eles são enviados, né, da Federação, e o Maab não quer um problema com a Federação nem com a Frota Estelar, então por isso que ele não manda matar todo mundo ali na hora. E aí o Kirk, o McCoy e o Spock, eles fogem da tenda e convencem a Ellen que é melhor sobreviver e fugir
do que se entregar e morrer. O que eu achei assim, poxa, é um pouco contraditório, mas num ponto eu entendo a Eileen ter essa questão da cultura, mas ela tem o instinto dela como mãe, de preservação da criança e dela mesma, é melhor viver. E aí ela aceita e eles vão pro deserto, né? Esse episódio, como o JC comentou, ele foi gravado lá em Vasquez Rock, igual no episódio Arina, né? E há momentos em que o acampamento da tribo é no estúdio, gravado dentro do estúdio, e há momentos que não. Então, assim, eu fiquei pensando do ponto de vista da produção, eles gravaram esse episódio com alguns retalhos, né? Não foi uma sequência cronológica de cenas. Eles gravaram todas as cenas no estúdio, depois foram para o Vasquez e gravaram o que faltava, né? Mas, assim, chegando no deserto, a gente percebe que o Klingon ele começa a querer influenciar nas decisões do Maab, só que o Maab também não é besta. E o Klingon queria pegar a arma dele de volta e o Maab falou, ó, só vou te dar sua arma. E ele segura ela na mão dele, assim, parece que ele ia apontar pra ele. Ó, eu só vou te devolver isso quando o nosso acordo tiver finalizado. Você não tem que fazer nada lá dentro. E assim, esse Klingon, o que você achou do Klingon, JP? Achei ele um banana. Achei esse Klingon, ele é o Klingon mais estranho que eu achei. Esse é o pior Klingon que eu já vi. Achei o Kraz um banana. Achei ele muito vacilão. Ele apanha o episódio inteiro. Ele não vence ninguém em momento nenhum. Ele apanha do Kirk. Nossa, ele é um Klingon fraco. Ele é um Klingon fraco. Achei que o Maab, acho que é o Maab. O Maab, ele bem sacou que esse Klingon não rendia nada, sabe? Tanto que ele começa a simpatizar mais com a Federação do que com o Klingon, porque o Klingon, obviamente, tá morrendo de medo. Ele tá sozinho. Eu não sei porque ele desceu sozinho naquele planeta, e, enfim. O que eu achei também é que esse Klingon ele é bom de lábia. Ele é bom de lábia, ele é bom de argumentação, mas é só. Ele é só bom de argumentação. O que eu acho interessante é que os Klingons estão começando a ficar eles estão indo cada vez mais pros Klingons que a gente conhece lá depois da procura por Spock e de Next Generation, sabe? Os Klingons cabeçudos e violentos que a gente conhece. Aos poucos, eles estão perdendo um pouco essa aparência de mongóis. A gente vai ver lá depois no episódio dos Pingos que eles estão com a pele deles está mais escura. Existe uma razão dentro da lore para isso e ela entra em conflito diretamente com o que ele fala aqui. Ele fala que os costumes Klingons também são igual aos costumes do planeta onde eles estão, porque os Klingons também não acreditam nem em ciência quanto nem em médicos. Mas vamos lá, se a gente for parar para observar por questão de lore, os Klingons eles são daquele jeito por conta de erros médicos e científicos. Sim. Então, assim, eu achei ele um bom argumentador, mas um péssimo guerreiro. Eu acho que se tivesse ele é um mentiroso, né? Então, ele é um bom argumentador e um péssimo guerreiro. Se fosse por outra tripulação, talvez ele tivesse sobressaído. Mas como o Kirk geralmente gosta de resolver as coisas no braço, aqui ele não teve nenhuma chance. Acho que desde o começo ele já não teve chance. Desde o começo ele já não... Bom, no deserto, o McCoy, ele leva a Eileen para uma caverna, né? E lá ele começa a fazer os exames nela. Só que para examinar uma gestante, naturalmente, você precisa apalpar a barriga para ver a posição que o feto tá. E a Eileen, ela não tem esse conhecimento, né? O povo dela não tem esse conhecimento da medicina, né? Os nascimentos são partos normais e eles não têm um entendimento sobre essa questão de posição do feto, tempo, tudo. É muito, muito arcaico isso. E quando ele toca a barriga dela, ela dá um tabefe na cara dele. Aí o McCoy respira fundo. Aí ele vai pôr a mão de novo, ela dá o segundo tabefe. Aí eu falei, meu Deus, 2 tabefes de graça. Aí ele respira fundo. Aí quando ela vai dar o terceiro, lapada, pô! É legítimo. Eu achei que o McCoy tava super certo. Foi uma psicologia reversa ali, muito bem aplicada, né? E quando ele demonstra a sabedoria dele, identificando o tempo que o bebê vai nascer, ela se impressiona com a capacidade dele, ou seja, é a autoridade
é o que define o valor para os capelanos. É isso que eu percebi. Exatamente. Lembrando que, tal qual a gente falou lá atrás, não confunda o costume capelano com o que você acha que é certo e errado. Os costumes capelanos não são os nossos. Então, se a gente for tentar entender eles como um povo, siga você mesmo a primeira diretriz e não julgue nem interfira no Exatamente. Não é como se existisse um fator externo que fizesse eles fazerem essas coisas, não. O Klingon ali teve participação mínima no comportamento deles, ok? É claro que você não vai aplicar isso para todas as coisas que você vê em jornadas. A gente está aplicando aqui aos capelanos porque foram eles que tiveram mais introdução. Você não vai observar o alienígena, um Gorn que coloca ovos dentro de um hospedeiro, que caça esse hospedeiro, você não vai considerar isso uma coisa boa, nem achar isso legal, só porque é a cultura do Gorn. Não, porque você não pode achar legal, porém, você pode ou não achar legal, porém, aqui nesse caso foi muito mais aprofundado, por isso que a gente está dando mais destaque para isso, ok? Mas vamos lá. Bom, tal qual o Brunão falou, eles estão fugindo pelo deserto, eles estão subindo montanhas. Essa cena do tapão, eu tenho certeza que ela em algum grau deve ter dado alguma discussão. Eu não achei assim que deu. Hoje em dia, talvez dê alguma discussão. Acho que não. Não sei. Talvez antigamente tenha dado. Você ouviu alguma coisa, Bruno, a respeito desse tapa? Se ele levantou? Não, porque assim, é como eu falei, o McCoy ele respirou fundo 2 vezes, cara. É igual, é assim, a pessoa te dá um soco, tu não apoia a violência, tu não bate na primeira. Aí a pessoa te dá outro soco, tu não apoia a violência, tu não bate na segunda. A pessoa vai pra terceira, tu tem que se defender. Só que a intenção do McCoy é bem clara aqui. O McCoy jamais agrediria alguém. Acho que isso daí é um problema daquilo que o pessoal fala da lacração. Né? Nesse episódio não tem isso. Aqui é o entendimento bem claro da situação. Eu preciso trabalhar para cuidar do bebê que vai nascer. Se você tá atrapalhando, eu vou te impedir. Foi o que ele fez. Ó, acorda, tô aqui para te ajudar. É igual quando você pega a pessoa que ela tá semiconsciente, você dá um chacoalhão nela para ela acordar, né? Não foi para machucar, não, nada disso, jamais. A intenção do McCoy aqui é a de um verdadeiro médico, entendeu? E às vezes o remédio é amargo nesse caso. Mas de certa forma, eu achei muito... Pode falar. O que eu achei muito divertido é a segunda cena sobre essa questão do parto, em que ela tá com dificuldade, né? Eles já escalaram a montanha, o McCoy até fala, eu não sou um alpinista, me ajudem. E ela fala, não, eu só aceito o toque do McCoy. E aí depois, dentro da caverna já, ela fala que os bebês, eles não são da mãe, eles são dos pais. E aí o McCoy fala, mas que baboseira, só os homens levam crédito aqui. Fale pra mim, eu quero essa criança. Porque assim, se a mulher desiste na hora do parto, é um problema, né? Ele não tinha nada esterilizado. Ele tava com ela literalmente no chão, cheio de poeira, bactéria. Então o parto tem que ser normal, não dá pra fazer cesárea, não dá pra fazer nada, né? Exato. E aí ele fala, fala pra mim, eu quero essa criança. E aí ela entende tudo errado. Ela fala, sim, a criança é sua. E aí isso vira uma piada ainda pior, porque da primeira vez que eles estavam escalando, o Spock olha pro McCoy, que ele tá segurando ela de um jeito engraçado, e ele fala, é isso aí, tu veio pra cá, reencontrou tua namorada. É bem sutil, ele não fala isso. Aí na segunda cena, que ela fala, a criança é sua, o Kirk e o Spock fica assim, meu Deus, pera aí. Tu pegou a mulher do Tyr? Então, assim, é uma piada muito engraçada. E a criança nasce. No momento em que o Kirk e o Spock estão fazendo os arcos, que é uma arma que não existe, né? Outra interferência. Os caras criaram uma arma que não existe no planeta. E aí eles chamam o Kirk, ou ele chama o Kirk e o Spock para ver a criança. Eu achei que esse momento é um momento muito bonito, né? Porque, assim, a gente vê o Kirk sempre focado na questão da sobrevivência e tudo, e o Spock sempre na lógica.
Mas, meu, o nascimento de uma criança é uma coisa maravilhosa e não importa se é a lógica, se é a sobrevivência. Tudo que a gente faz é pra isso, né? E aí eles vão lá ver. E aí a cena é engraçada. Ah, a criança é sua. Meu, eu morri de rir nessa hora. Esse episódio ele é legal, ele é engraçado. Eu achei que o McCoy sendo coaching da Ellen foi engraçado verdade. também. Ele tentando colocar na cabeça dela. Assim, se a gente for observar por aquilo que a gente conversou antes, só que ele fazer esse parto é uma clara violação da primeira diretriz também, sendo que ela já havia estabelecido. Na verdade, sim, vamos ser bem honesto, eles saíram quebrando. Humanitário. Não. A gente pode não, de novo, a gente pode não gostar, a gente pode não concordar, porém, esses caras saíram quebrando a primeira diretriz desde a aldeia até o alto da montanha. Mas aqui a gente releva, porque óbvio, a gente tá pensando nisso, a gente releva, porque a gente pensa nisso com o coração. Obviamente, a gente nunca vai deixar uma criança, uma mulher grávida, ser morta. Mas, se a gente observar pelo ponto de vista da primeira diretriz, eles obviamente saíram arrastando a primeira diretriz. Porque se. Tem um episódio. Lance, né? A gente tem que ver isso daqui de outras óticas também. Tem um episódio do Strange New Worlds que no futuro a gente vai chegar lá ainda, em que o pai acontece uma situação em que uma criança tem que morrer e o pai que não pode impedir e a criança morre. Então eu entendo isso que você está falando sobre o peso da primeira diretriz, em que tem coisa na lore de Jornada que mostra que tem coisa que o coração dói e a primeira diretriz impera. Mas aqui nesse episódio, ainda mais no começo de Jornada, né? Naquela época eles não tinham isso tão pesado assim na visão deles dessa ideia, né? Dos criadores. A gente ainda não chegou, pessoal, nos verdadeiros episódios que mostram o que é uma contaminação cultural. A gente tá argumentando aqui sobre essa mãe e essa criança, porque obviamente eu acho que nenhum protagonista de nenhuma série de jornadas deixaria essas duas morrer. Assim, eu queria pensar que não. Só que a gente vai chegar nos episódios que vão ter contaminações culturais por flagrantes violações da primeira diretriz, que eles são coisas muito sérias. A gente vai chegar num episódio em que o livro transforma a sociedade inteira numa utopia nazista, onde milhares de pessoas no planeta morreram. Padrões de força. Tudo isso, padrões de força. Tudo isso por causa de um livro lido errado. A gente vai chegar num lugar em que mesma coisa, vai ter um livro mal feito. O dos padrões de força é por causa de. Nossa, eu sei que às vezes a gente se afasta do episódio, mas por padrões de força foi por causa da pior ideia que eu já vi de moldar a sociedade. Porque assim, ridículo. Foi uma coisa super estúpida. Cara, agora, o dos gangsters foi por causa de um livro, entendeu? Ah, sim. Esse dos gangsters foi por causa de um livro. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vai aprender mais pra frente que violação da primeira diretriz causa problemas muito sérios. A frota, ela não tá toda semana nesse planeta. A frota não vai voltar. Ela não vai voltar depois de amanhã. A frota vai demorar anos. Só vão pegar o mineral e vazar. Às vezes meses para voltar. E o tempo que leva, as coisas podem ter tudo por vinagre. Inclusive, esse lance deles usarem arcos aqui é isso também. Tem uma situação falando sobre essa questão da demora. No primeiro episódio da primeira temporada, né, que passou na TV do Sal da Terra, fala que o doutor e a doutora lá do sítio arqueológico tinham uma nave há mais de ano, né? A Nancy. Quando eles foram... não tinha mais de ano que eles estavam no planeta. Então imagina aqui em Capela, né? Que é mais longe ainda. Exatamente. Só que a viagem da Enterprise é uma exploração contínua. Então aonde a Enterprise está sondando e explorando recursos, é mais longe ainda. Eles estão sempre na periferia da Federação, né? E pegando assim um pouco o outro lado da história, que a gente está falando muito aqui sobre o grupo de terra, mas o Scott ficou no comando da Enterprise, né? E o Chekhov fica no lugar do Spock, porque ele também tem a formação de ciências dele, né? E assim, eles são ludibriados pela nave Klingon
para ir resgatar uma nave cargueira que está sendo atacada, né? E toda essa história da nave cargueira fica claro que é só uma divergência para que os Klingons ajam caso alguma coisa dê errado e a Enterprise não impeça, né? Então, assim, na minha cabeça ficou o quê? Aquela nave Klingon, ela queria tirar a atenção da Enterprise para, se caso o Kraz não conseguir fazer o acordo, eles matavam todos os capelanos e pegavam os recursos, né? Só que isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas o Scott, ele é muito sagaz, porque ele pega na mensagem, fala, coloca o tape de volta. E aí tá lá que o cargueiro chamou o nome da Enterprise, sendo que o normal, quando você manda um SOS, ele não tem endereço. Ele é para qualquer um que ouvir, né? E aí eles voltam, né? Nesse meio tempo, o Maab, ele tá já no deserto, com as tropas dele e o Kraz. E aí o Kirk e o Spock faz uma coisa que eu achei muito legal de ficção científica mesmo. Porque assim, poucas vezes, eu acho que a gente aqui nunca falou sobre o comunicador, né? O comunicador, ele é um localizador, ele comunica, ele dá informações, ele manda códigos, né? E aí ele também pode ser usado como uma arma sônica. E é o tradutor universal ao mesmo tempo também. Então, que peça de tecnologia que mesmo hoje a gente não tem, né? A gente compara muito o celular, né? Que é uma peça de tecnologia fantástica, né? Mas o comunicador do Kirk e da galera do Jornada é muito avançado. E aí o Kirk e o Spock, eles montam uma armadilha, né? Numa ravina, para poder pegar toda a tropa lá. E aí eles destroçam a parede de pedra em cima deles, né? E foi uma explosão muito forte. Eu até fiquei pensando assim, pô, a galera do Parque Nacional lá do Vasquez Rocks não achou ruim que os caras detonaram uma dinamite ali com aquelas pedras bem em cima? Podia ter detonado tudo ali, né? Uma obra geológica ali. Mas os caras explodiram, né? Bem Hollywood isso. Foi bom, eu gostei. Achei bacana. Você falou sobre eles estarem lá no espaço, sobre o núcleo do espaço, o núcleo da Enterprise lá em cima. E eu acho interessante isso, porque eu, assim, julgue-me se quiser, eu considero o Scott um capitão muito mais capacitado do que o próprio Kirk. Olha só que coisa. Concordo. E talvez, eu acho que a experiência que o ator tinha com o exército, porque ele também foi do exército, com a marinha, se eu não me engano, serviu muito para isso daqui. A gente já falou que o James Dunham, ele é um excelente ator. Inclusive, de novo, pode me julgar aí se quiser. Eu acho que boa parte do elenco é muito melhor do que o William Shatner. Inclusive, às vezes é até discrepante isso, porque o James Dunham, obviamente, é um ator muito melhor. Eu acho que eles empatam. Eu acho que ele passa longe. Eu acho que ele passa longe. É que a assim, cena dele no comando da Enterprise, elas são inacreditáveis. Ele tem postura. Ele é posturado. O ele é Scott posturado. tem Ele não levanta a voz uma vez. Ele olha pra frente. Sim, mas aí eu vou te falar o seguinte: qual a história do Kirk estabelecida para esse personagem? É um cara que quebra regras, é um cara que improvisa, né? Ele não tá lá para aceitar o que dizem para ele. O Kirk, ele tem literalmente a personalidade, o Shatner, aliás, ele tem literalmente a personalidade que precisa para representar um James Kirk. Pelo menos eu penso que todo mundo no elenco de Jornada tem atores que combinam com a personalidade dos seus personagens, né? E o Scott, né, que é o James Dunham, ele tem essa questão de ser o homem centrado. E isso combina muito com o engenheiro, com o comandante, né? Ainda mais o comandante de uma nave estelar. Então, sim, combina, todo mundo combina. O Spock combina com o Nimoy. Tanto que eu nunca vi ninguém fazer um Spock tão convincente quanto o Nimoy. Por conta dessa questão, da personalidade. Isso é interessante porque eu nem acho que é questão de ser convincente relacionado ao Spock. Acho que é porque ele já tá grafado no imaginário popular. Eu acho que não tem, eu acho que tudo bem. Não que eu ache que os outros que vieram depois sejam ruins. Não, eles são muito bons, inclusive. Só que eu acho que o Spock, ele tá tão grafado no imaginário popular como aquela figura que não tem mais. É igual a camisa do Che Guevara. Exatamente. Não existe, ou não tem como você observar o personagem e você não associá-lo. O que eu falo aqui sobre o James Dunham é que, pra mim,
ele é um ator muito melhor do que o Shatner. E eu nem falo só pelo James Doohan, eu acho que o ator do McCoy também, isso. Ele, inclusive, ele também é um ator muito melhor. Tanto que a gente falou na Cidade à Beira da Eternidade, ele deu um show de atuação na Cidade à Beira da Eternidade. Ele arrebentou. Mereceu o aumento de salário. Mereceu o aumento de salário dele real. Mereceu o aumento de salário dele real. E é muito interessante aqui quando eles descobrem que é um engodo, porque essa cena é legal. Eles estão discutindo na ponte da Enterprise sobre se vale a pena voltar ou não para resgatar as pessoas que estão chamando ele pelo rádio. E aí o Scott fala, tem um ditado na Terra que diz, me engane uma vez, o erro é seu, me engane duas, o erro é meu. E aí o Chekhov fala, eu conheço esse ditado, ele foi feito na Rússia. E é interessante porque eu até anotei isso daqui, porque a primeira vez que ele faz essa piada, ela vai ficar boa mais pra frente, mas eu demorei um pouquinho, mas eu encontrei a citação que ele quis dizer com isso. Que, baseado nas minhas pesquisas, diz aí se tá certo ou tá errado, eu deixei esses comentários. A frase da quarta carta, o que ele quis dizer, na verdade, foi uma citação literária. Baseado no que eu encontrei, seria que é a frase da quarta carta de Piotr Ilyich Tchaikovsky, citada depois que ele afirma ter origem russa para engano uma vez, é em si uma citação de uma canção folclórica russa, Berioska, a Bétula. Ou seja, a frase não foi inventada na Rússia, mas tinha uma citação de um poema russo. Eu achei isso aqui muito legal. Eu achei que isso aqui é camada sobre camada. Eu achei isso aqui muito bom. A jornada brinca muito com a literatura, né? A gente teve muito disso na primeira temporada com as obras do Shakespeare, né? E aí se você pegar essa questão do Chekhov, vai ter outros momentos. Isso daí é uma piada também ligada à época de Jornada saiu na TV, porque existia aquela coisa do soft power do Ocidente e o soft power dos soviéticos, né? Então, assim, quem fez o primeiro satélite? Os soviéticos. Quem foi o primeiro homem ao espaço? Os soviéticos. Tudo foi os soviéticos. Tudo foi os russos. E aí, existe até uma questão de problema de revisionismo histórico, né, em algumas coisas. Então, isso daí fica como uma brincadeira. Foi na Rússia. Sempre o Chekhov vai fazer essa piada. E assim, você vê que na câmera, quando ele fala isso, olhando para o visor, ele mesmo dá risada, porque ele fez pra zoar, é uma brincadeira. Boa. Bom, enquanto isso, lá em Solo, a Aileen, ela foge, ela deixa a criança com o McCoy, ela foge e ela afirma que matou todo mundo enquanto eles dormiam. Gostei dessa cena. Essa cena é muito boa. Porque era óbvio que ela queria se livrar da criança, porque talvez até mais no final ela tenha criado um apego emocional para essa criança, mas ela tentou não criar porque ela sabia que essa criança nunca seria dela. A criança seria do líder da tribo. Então, eu acho que inclusive, isso casa com ela deixar essa criança com o McCoy e tentar voltar. Sim. Tipo, o filho não era dela, ela não poderia cuidar, então deixa com quem vai cuidar da criança e vai viver a própria vida. Só que enquanto ela faz isso... Pensando culturalmente, ela tem razão em fazer isso. Porque já que não dá pra ela salvar a vida dela, ela pelo menos salvou da criança. Isso. Eu achei muito legal essa atitude dela. Pela ótica dela e dos capelanos. É uma estratégia muito boa. Enquanto isso, o Kraz, ele não acredita em nada que ela falou sobre ter matado e tenta voltar para trás. Só que quando ele faz isso, ele é atacado pelo Kirk e pelo Spock, que montaram arcos para lutar com os capelanos, já que eles não têm armas no momento. E o que você achou dessa cena final? Eu achei uma confusão, todo mundo correndo. A cena de luta é boa, mas eu achei meio confuso, assim. Sim, eu demorei um pouco para entender o que tinha acontecido. Tem uma coisa que eu queria ter comentado na hora que você falou das vestes, eu acabei me esquecendo, porque a gente se envolve nesse bate-papo. Aquela arma deles, meio bumerangue, meio shuriken ninja. De 3 pontas. Curiosamente, aquela arma é semelhante à arma que os Klingons têm, que dá o símbolo do Império Klingon.
né? É uma arma muito parecida. E aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa diferente, mas muito interessante. Eu acho que é uma arma totalmente incrível, né? Não sei como é que eles desenvolveram isso, né? Se existe precedente histórico de algo semelhante, tirando a arma ninja, né? Mas assim, o Kraz, ele perde a cabeça, né? Ele fica inconformado que para eles a palavra da Illen vale mais do que a astúcia Klingon dele. E aí ele roubou o phaser do Kirk, né? Porque quando o Kirk fugiu, ele pegou os comunicadores, mas ele não achou as armas. E aí na outra cena a gente viu o Mab falando pro cara não entrar na tenda. Então foi naquele momento que o Kraz roubou o phaser. E aí quando tá nessa cena do debate, a palavra dela vale mais que a minha, eu tô cansado, né? E aí eu acho que a ideia do Kraz a partir daqui, já que não vai ter acordo nenhum, eu vou matar todo mundo. Um phaser dá pra matar todo mundo, né? A gente já sabe aqui em Jornada na Lore, é claro, que o phaser dá pra matar milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E aí ele começa a ameaçar eles, né? E é uma situação meio de duelo. Quem dá o primeiro tiro? Porque no X1 o Klingon vence. Só que se fosse colocar alguém pra ocupar a mira dele, o outro pode atirar. E foi isso que aconteceu. A Illen, ela já ia morrer. E aí ela fala, não, eu vou de isca e vocês matam ele. Só que o Mab, ele percebe, pô, mano, eu escolhi um desonrado. O cara traiu eles. O Mab, ele estabeleceu todo o plano dele em favorecer o Império Klingon. Então, na visão dele, os Klingons são traidores. Então, ele traiu o mundo dele. Ele fala, eu sou um tolo e a minha vida acabou. Porque essa é a visão que ele tem. E aí ele vai lá, Klingon! Não, mano, aquilo foi absoluto cinema pra mim. Eu achei muito, muito triste, trágico, mas achei muito, muito legal, assim, do ponto de vista de escrita. É uma história legal. E ele morre e os guardas dele matam o Kraz, né? E aí o episódio praticamente acaba aqui, né? E a gente vai ter a cena do bebê sendo batizado, da vida da Illen ser devolvida a ela. E a partir de então ela será a regente até que o James Leonard Akar vire o novo chefe Tyr das 10 tribos, né? É uma história assim, cheia de pontos assim, a se pensar. E cai uma coisa que eu falei no último vídeo que a gente colocou aqui essa semana no canal, que é do Gene Roddenberry, e realmente Star Trek não é uma série de viagem espacial. É uma série sobre a natureza e a condição humana. Nesse episódio é pura natureza e condição humana. Mesmo sendo com alienígenas, né? Bom, esse final foi... Eu acho que a melhor piada foi desse final. O Gucci, Bilu, Bilu, Bilu. Eu acho que ficou tão... Eu não vou contar Muito essa lindo, piada pra vocês. É muito Se vocês fofo. quiserem, vão lá e assistem o episódio, vocês vão achar engraçado também. Eu achei que foi a primeira vez que eu... Dialeto obscuro. É um dialeto obscuro. Eu achei que foi a primeira vez que eu vi o Leonard Nimoy quase sair do personagem achando engraçado. Sim, Ele literalmente, sim. nas cenas finais, ele quase sai do personagem, porque pra mim ele tava se divertindo horrores com aquilo, mas eu achei muito bom. Bom, tal qual o Brunão falou, agora a Illen vai ser a regente do Leonard James Akar, que vai ficar no planeta até atingir a idade para ser o líder. Na literatura de jornadas, Leonard James Akar vai virar capitão de uma nave. Não me pergunta como isso aconteceu, porque eu não sei, tá? Não li ali, eu só vi por cima as informações, eu não li os livros que indicam que ele vira. Eu sei que na literatura de Deep Space Nine ele é bastante citado. Ou ele é um personagem frequente, o que me leva a crer que talvez esses alienígenas no canon estendido talvez sejam muito mais... Tem uma vida muito mais longa, porque a gente sabe que existe um tempo considerável entre o que acontece aqui e Deep Space Nine. Então, mas assim, não me pergunte mais porque eu não li os livros e não sei, ok? Bom, termina com uma piada que ela é inacreditavelmente boa. De novo, não vou contar a piada, nem acho que o Bruno vai lá assistir você, para dizer o que você acha Cena final na ponte? Cena final da ponte, achei bem engraçado Assistam, também. vocês vão gostar. A cara do Spock inconformado é maravilhosa. Boa. E é isso. O episódio acaba aqui. A gente tem até algumas informações extras
Bruno, você quer trazer as... Tem uma que eu quero, que é muito, muito importante, né? No roteiro original, a Eileen sacrificava o bebê, não tinha sucessor, né? Olha que E final. outra curiosidade... aí a Dorothy pensou, não, melhor rever isso aqui, o Ginny não gostou. Não, pelo amor de Deus, vai matar uma criança em jornada, então. você tá maluca? Assim, a Dorothy, ela tem boas histórias, né, que a gente vai ver, né, a Mock Time, tem também livros do universo expandido que tem um pouco dela, e em outras séries que ela também foi roteirista, né. Mas assim, eu fiquei surpreso de que a primeira versão que ela escreveu tinha a morte da criança. Eu falei, não, mano, isso aqui não é a Dorothy, mas foi. Você que escreve. Ultrapassa tenta trazer uns negócios meio estranhos, né? Jornada às vezes vai além dos limites. Aonde nenhuma série de ficção científica jamais esteve. Assim, no episódio lá da primeira temporada da Cidade à Beira da Eternidade, a gente falou do Harlan, né? Que ele escreveu lá do traficante assassino, né? E aí tiraram isso. Aqui a Dorothy colocou o assassinato da criança e ainda bem que tiraram, né? Mas isso não tira mérito nenhum, né, da história, né? A história é muito boa. E outra curiosidade aqui, que tá ligado até ao nome na dublagem, né? Na primeira dublagem da IC tava escrito sexta-feira para esse episódio, por causa que o nome em inglês é Friday's Child, ou a criança da sexta-feira. E assim, essa referência, se você assistir o episódio no inglês, você vai ver que tá esse nome, né? Friday's Child. E isso vem de um poema que não tem autor, é um poema antigo. E lá fala, né? The Friday's Child is loving and giving. É amada e bem recebida. Então, assim, procurem depois essa poesia. E isso tem a ver com a importância que a criança tem. É por isso que o episódio tem esse título em inglês. Só que eu acho que a galera da época que dublou isso lá nos anos 70, eles não tinham essa informação, por isso ficou sexta-feira. Já na revisão da dublagem, eles corrigiram isso e ficou o sucessor. Que realmente a história gira em torno desse bebê que nasce, né? E assim, foi a primeira vez que a gente viu um bebê em Jornada nas Estrelas. Não será a última, né? Mas é a primeira vez, né? Que a gente viu um bebê. Depois vão ter outros pelo caminho. Vão ter outros por aí. Mas por enquanto tá tudo certo. Uma outra informação que eu acho interessante trazer é que aparentemente a Julie Newmar e o William Shatner não se davam muito bem no set. Realmente eles tinham algumas rusgas no set. Tal qual a gente já comentou aqui outras vezes, você pode ser fã de jornada, não? Né? O Shatner não era um ator fácil de lidar, ele mesmo admite isso em algumas entrevistas. Então não surpreende um total de 0 pessoas. A gente já teve, inclusive, outros atores, não sei se mulheres, mas outros atores em si, que também já trouxe aqui que não davam bem com o William Shatner. Um dos atores fez um almirante de uns episódios atrás e eles tinham discussões acaloradas no set por conta de protagonismo. Então, foi o ator que apareceu lá em Galileu 7, que era que, se eu não me engano, ele era um emissário, um almirante, e eles não se davam bem. Então, já naquela época, o estrelismo era muito forte. Não só no Shatner, quanto em outros atores também, e às vezes terminava em rusgas, ok? Observação sobre o estrelismo. Se você pensar que a televisão nos anos 60 era um mercado super fechado, que dependia de referências, indicações, amizades. Gente, isso existe em qualquer meio de trabalho até hoje, né? Então faz sentido, num ponto, eu sei que não é legal, eu acho que o profissionalismo deve imperar, mas eu entendo quem usa essas ferramentas, então eu não julgo. E assim, o Shatner mesmo fala que ele teve um amadurecimento só com o tempo, né? É do ser humano. Eu mesmo, gente, se vocês me conhecessem anos antes, nossa, vocês não iam me aguentar aqui no YouTube. Não iam. Nem você, JC, não ia conseguir nem trabalhar comigo. A gente vai evoluindo. É isso. Bruno, qual que é a sua nota para esse episódio? Cara, a minha nota para esse episódio, ela tava num valor, mas analisando tudo que a gente discutiu aqui, né, pensando sobre todas essas camadas e subcamadas dadas aqui, esse episódio ele realmente merece uma nota 9.
Então a nota pra mim é 9. É um episódio muito bom, né? Tem coisas muito inesperadas aqui, né? Tem. A gente tem traição, a gente tem Klingons, tem chamado no espaço, quase um conflito entre a nave Klingon e a Enterprise. Eu achei que isso faltou, porque no final o Scott chega com o grupo de seguranças armados e aí ele fala que os Klingons simplesmente foram embora. E isso é a única coisa que eu achei estranho, porque Klingons não se rendem. Klingons morrem em batalha. Mas tudo bem, é um pequeno detalhe. Eu acho que foi um Deus Ex Machina aqui. Não sei se talvez um Deus Ex Machina, mas eu acho que esses Klingons não aparecerem é uma visão exatamente do que o Klingon em Solo era. Eles não eram... Talvez eles eram esses fracos. Klingons, eles eram fracos, sabe? Esses eram fracos. E outra, o capitão deles morreu. Então, o que adiantava eles irem lá? Eles não iam ganhar nada desse ano. Eles foram derrotados. Para começar, que ele já estava lá sozinho. Então, não tinha... também. ele já estava lá sozinho. Esses Klingons são bem esquisitos. Ele é bem diferente dos outros Klingons que a gente viu até então, que tinha uma retórica boa. Ele é um bom argumentador, mas ele não é um bom guerreiro, e aparentemente a tripulação dele também não é. Bom, eu vou dar 9 também. Eu não sei por que as pessoas lembram um pouco desse episódio. O episódio é que ele passou pouco lembrado. Pouco. Ele é Observação curiosa. E ele é um bom episódio. Os alienígenas já tinham Shuriken, cara. Como é que as pessoas não lembram disso aqui? Os alienígenas já tinham Shuriken. Então, Você falou sobre ter na Terra ou alguma cultura que tivesse algo semelhante. Se eu não me engano, os aborígenes australianos usavam bumerangue para poder caçar. Sim. Então isso daqui talvez seja uma referência. É como arma. Então talvez isso aqui seja uma referência. Interessante. Mas assim, você falou por que a galera não lembra tanto. Bom, a gente estava muito dependente até o final dos anos 90, início dos anos 2000, com o início da internet, né, em que a gente podia compartilhar arquivos. A gente dependia do que as emissoras compravam de pacotes de episódios de uma série, né? E Jornada nas Estrelas, né, ela teve um pacote completo das 3 temporadas, completo mesmo, somente comprado lá pela Band, no início dos anos 2000. Então, assim, as reprises que tinha na Record, CNT, Globo, né, por um tempo. É curioso, até a Globo. Então, assim, esse pessoal não tinha tudo da primeira, da segunda e da terceira. Eram algumas partes, eram lotes, né? E esse não estava nos lotes iniciais. É igual a gente vê isso em séries dos anos 70 também, de comédia, como Friends, Chaves. Existiam lotes que a emissora comprava e passava. Eu mesmo, fui conseguir assistir pela primeira vez, contar um pouco dessa história, a primeira até a terceira temporada de Nova Geração, na época do antigo e extinto Canal 21, que passava aí no Sudeste. Né? O pessoal que é do Sudeste conhece essa emissora, 21. Né? Passava de Neon Gênio, A Feiticeira e Star Trek Nova Geração. Né? Então eu passava no final da tarde. Primeiro episódio que eu assisti de Arquivo X foi lá. Também. Então, assim, mas quando chegava no Melhor de Dois Mundos, eles rebobinavam tudo. Isso, inclusive... Então é por isso que a galera não lembra muito desse episódio da série clássica. Inclusive, isso é interessante. Hoje em dia, com o streaming, a molecada nunca vai saber quão frustrante era você estar assistindo uma coisa e você querer saber a continuação e a televisão ir lá e rebobinar tudo no começo, sabe? É porque hoje em dia, isso que vale mencionar. Simplesmente você tem que esperar tudo de novo. O pessoal não sabe como é gratificante você ligar para ver um episódio e ter uma nova temporada sendo lançada na televisão aberta. Eu lembro que quando saiu, acho que foi a 4ª temporada de X-Men Evolution no SBT, eu quase surtei. Do Apocalipse. Eu quase surtei. Porque assim, já tava fácil, há 2 anos, passando as 3 primeiras temporadas em looping. Então, quando eles lançaram a 4ª e última temporada, eu fiquei de ponta cabeça, porque, nossa... Alegria do nerd. Não. Exatamente. X-Men, pô. X-Men. Um dia a gente tem que falar de X-Men aqui, porque é uma das minhas franquias favoritas. Verdade. Sou apaixonado por X-Men. Bom. Dos meus grupos de herói, X-Men é o meu grupo favorito. Longe de Vingadores, longe de Liga da Justiça, pra mim eu gostei muito dos X-Men.
Então, quando lançou a 4ª temporada, que mostrou o Apocalipse vindo, eu que sou colecionador de história em quadrinho antiga, eu fiquei doido. Eu falei, não acredito. Tanto que até hoje nós fãs esperamos uma 5ª temporada ela nunca chegou. Mas assim, uma pequena observação, porque eu não sei quantos anos, ou décadas, ou séculos o YouTube vai manter o nosso vídeo aqui no servidor, mas se você está assistindo esse vídeo anos depois dele já ter sido publicado, saiba que historicamente o acesso à televisão fechada e aos streamings, ele demorou muito para a maioria da população brasileira. Por isso que os fãs aqui do Brasil conhecem pouco algumas histórias, porque eles tiveram acesso a elas recentemente, né? Esse mesmo do episódio do Friday's Child, eu só pude assistir na reprise da Bandeirantes, lá em 2000 e pouco. Né? Antes disso, eu nunca tinha visto. Eu falei, poxa, um episódio inédito. Né? E esse ineditismo não existe mais, né? Exatamente. É só quando a gente tem uma estreia, né? Uma estreia nova, aí a gente tem o ineditismo, mas é coisa muito rápida. Exatamente. Foi isso. É isso. Galerinha, é isso. Foi um episódio muito bom. Jornada, a gente teve um episódio, até agora na 2ª temporada a gente teve um episódio que foi meio piada e a gente teve um episódio que eu achei bem fraco, mas esse episódio aqui eu gostei de verdade. Eu espero que suba mesmo. Vão ter alguns tropeços, tá, na 2ª temporada. De novo, The Apple pra mim é o suprassumo da loucura nessa temporada. O próximo episódio que a gente vai falar provavelmente é o do Apollo, que a gente vai ter muita discussão sobre isso. Eu gosto muito desse episódio. Também gosto muito desse episódio, porque eu acho que a ideia do Apolo e dos deuses gregos foi extremamente mal aproveitada. Eu acho que foi extremamente mal aproveitada. Eu acho que deveria ter o embate da Federação com Aliens do passado. Aliens do passado. A gente vai ter um vídeo muito grande sobre isso na próxima temporada, porque, cara, eu vou trazer uma teoria forte aqui sobre isso também. Então, assista o próximo episódio, vocês vão gostar demais, ok? Bruno, fica uma dica aí, ó, JC. Não sei se você assistiu, mas para você que está assistindo também, já sabe qual é o próximo episódio da review. Existe uma continuação não oficial da história de O Lamento de Adonis no primeiro episódio de Star Trek Continuous. E existe a participação do próprio ator que interpretou o Apollo nesse episódio dessa série de fãs. E é muito boa, hein? A produção é excelente, efeitos e qualidade visual tão bons quanto da série clássica. Fica a dica. Exatamente. Brunão, considerações finais. Não deixem de deixar um like aqui embaixo, galera. Por que eu falo disso? Se você gosta desse conteúdo e quer que ele continue e que ele permaneça na internet de forma relevante, a gente precisa da força de vocês, da tripulação aqui do Ponte de Comando. Então, aperta o dedo no like. Esse vídeo, quando você deixa um like, ele vai para mais 5, 10 pessoas. E o Ponte de Comando ele precisa desse apoio de cada um de vocês. Eu agradeço a quem chegou até aqui e a gente se vê na próxima semana com mais vídeos sobre elenco, sobre curiosidades de ficção científica e da série de Star Trek. Muito obrigado, uma vida muito longa e muito próspera. Galerinha, foi um prazer, obrigado por ter chegado até aqui. Curta, comenta, compartilha, deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, deixa aí também qual episódio você quer ver aqui no canal, porque provavelmente ele já está chegando, ok? Lembrando também, a gente tem lá os nossos grupos fora daqui. O nosso Instagram está em reformulação aos poucos, eu estou dando uma consertada nele, porque eu confesso que antes ele está bem feio, mas agora a gente está deixando ele mais bonitinho para vocês, então vão lá, se inscrevam no Instagram, ok? Também sigam as outras redes sociais, as nossas conversas com vocês sempre ajudam a gente a melhorar cada vez mais, assim como o que vocês deixam para a gente no link aí embaixo, que é o do nosso Forms. Agora a gente tem um Forms, você pode acessá-lo e deixar a sua opinião. Deixa lá a sua opinião sobre o Brunão, quanto você gosta do Brunão. Deixa lá a sua opinião sobre mim. Me descasca lá, ó. Me descasca lá no Forms, porque eu vou adorar ler cada comentário. Inclusive lá você pode deixar ou não o seu nome se você quiser, porque não é obrigatório. Eu agradeço. Semana que vem a gente está aí com mais um episódio e caplar.